Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre desequilíbrio de ligação. Então, para iniciar nossa aula, eu vou fazer um pouquinho de uma revisão sobre a ligação gênica. A ligação gênica, ela também é conhecida como a terceira lei de Mendel, embora, na verdade, ela não foi descrita por Mendel. Mendel estudou apenas características que eram determinadas por genes que se localizavam em cromossomos diferentes. Se vocês lembrarem, a primeira lei de Mendel fala sobre a segregação dos alelos de um mesmo gene para os gametas, e a segunda lei de Mendel fala sobre a ocorrência, né, de duas características, então trata de dois genes localizados em cromossomos diferentes e que também têm segregação independente, então, entre os alelos de um gene com relação aos alelos do outro. Então, o que a gente chama de ligação gênica, na verdade, foi descoberto por Thomas Hunt Morgan quando ele estudava as características de drosófilas, ou a mosquinha da fruta. Vocês já devem ter visto isso na Genética 1. E essas características que ele estudava, elas não tinham essa segregação independente entre si. Então, por quê? Porque esses genes que determinavam essas características estavam localizados no mesmo cromossomo. Então, a ligação gênica mostra que quando dois genes estão localizados no mesmo cromossomo, eles não vão se segregar independentemente. Ou seja, as proporções, né, dos gametas formados com um alelo de um gene, um alelo do outro gene, na verdade, não seguem essas combinações aleatórias. Então, a gente vai ver um exemplo agora de genes no mesmo cromossomo e como que são formados os gametas. Então, a gente tem uma célula, por exemplo, com o genes A e o gene B localizados em um mesmo cromossomo. Aqui a gente está vendo, então, os pares de cromossomos homólogos, onde a gente tem um indivíduo que é heterozigoto azão-azinho e também heterozigoto bezão-bezinho. Então, um dos cromossomos desse indivíduo tem os alelos azão e bezão, e o outro cromossomo tem os alelos azinho e bezinho. Esses cromossomos, então, quando esse indivíduo formar os seus gametas, né, eles vão ser separados, né, e os gametas, então, ou vão receber o cromossomo que tem o azão e o bezão, ou então vão receber o cromossomo que tem o azinho e o bezinho. Isso se a gente não considerar a ocorrência de recombinação. Então, vamos ver também um pouquinho sobre a recombinação. A recombinação, né, se vocês lembram também, é um processo celular que acontece durante a meiose. A recombinação em si é o desfecho desse processo que acaba levando à formação de combinações diferentes de alelos com relação àqueles cromossomos que existiam na célula inicial. Aqui a gente vai considerar, então, o indivíduo heterozigoto, azão, azinho, bezão, bezinho. E na primeira parte da imagem a gente pode ver os cromossomos homólogos pareados, né? Então a gente tem esses genes A e B localizados no mesmo cromossomo. E aí a gente vai ver o processo que eles vão passar de crossing, né, ou de recombinação. Nesse momento onde acontece a recombinação, os cromossomos estão duplicados, né? Então a gente vai ver cada um dos cromossomos homólogos com duas cromátides. E a gente está vendo nesse caso duas dessas quatro cromátides, né? Uma de cada um dos cromossomos, sofrendo o processo de recombinação, ou seja, elas estão trocando, né, um pedaço dos cromossomos e vai acontecer então a quebra desses cromossomos numa mesma posição e eles vão trocar então esses pedaços. Essa quebra está acontecendo exatamente entre os genes A e B, porque ela pode acontecer em qualquer ponto do cromossomo, mas se ela não acontecer entre os genes A e B, a gente não vai ver nenhum resultado desse processo de recombinação. Então, aqui a gente está representando entre os dois genes para a gente realmente ver um resultado de uma nova combinação. Então, nesse ponto, resolvendo essa quebra, né, a gente vê a terceira parte da figura, onde então os dois cromossomos homólogos agora já estão, né, no processo ali da meiose 2, já com as suas partes trocadas. Então, a gente tem uma cromátide que
tem os alelos azão e bezão, e outra que tem os alelos azão e bezinho, e uma que tem os alelos azinho e bezão, e uma que tem o alelo azinho e bezinho. Ou seja, a gente tem duas cromátides que não participaram da recombinação. Essas duas cromátides, elas ainda mantêm a mesma combinação dos cromossomos originais. E as outras duas cromátides, que essas sim participaram do processo de recombinação, elas então têm combinações de alelos diferentes das combinações que existiam nos cromossomos iniciais. Então, no final do processo, a gente vai ter gametas que podem receber os cromossomos não recombinados e gametas que podem receber os cromossomos já com as novas combinações. Aqui a gente tem um outro exemplo, né, para a gente ver também o que pode resultar desse processo em termos de proporção desses gametas. Nesse outro exemplo aqui, a gente tem os genes A e C, mas funciona da mesma forma do que a gente estava vendo antes, né? Só que aqui a gente está vendo os parentais, né? Os cromossomos parentais. Nesse caso aqui, começa com azão, cesão, homozigoto, cruzado com azinho, cisinho ou homozigoto. A F1, então, que é aquela geração que sempre é totalmente heterozigota, vai ter um cromossomo azão, cesão e um cromossomo azinho, cisinho. E durante a meiose desse F1 é que pode acontecer, então, a recombinação, gerando esses tipos diferentes de gametas com as combinações parentais ou com as combinações já recombinantes, né? Nesse caso aqui, nesse exemplo, está sendo mostrado 80% de gametas da combinação parental e 20% de gametas sendo recombinantes, né? Isso é só um exemplo, mostrando que as proporções elas não vão ser iguais entre todos os tipos de gametas. A gente não vai ver esses gametas ocorrendo nas proporções de 1/4 ou 25% cada um. Então, a gente não vai ter 50% parentais, 50% recombinantes. A gente pode ter qualquer outra proporção, e essa proporção vai depender da ocorrência de recombinação, ou da frequência com a qual a recombinação vai acontecer. O que interfere nessa probabilidade de acontecer ou não recombinação entre esses dois genes, na verdade, é a distância entre esses dois genes, né? Então, quanto mais próximos esses genes estiverem um do outro, menos provável que a recombinação aconteça entre eles. E a gente vai acabar tendo menos gametas recombinantes no final das contas. Então, essa proporção, ela vai ser diferente, né, de uma distribuição aleatória dos gametas. Essas combinações que a gente está vendo de alelos dos diferentes genes no mesmo cromossomo, né, então, por exemplo, um cromossomo ter o azão e o bezão, outro cromossomo ter o azão e o bezinho, são combinações de alelos, de locos ou de genes diferentes no mesmo cromossomo, a gente chama de haplótipo. Então, haplótipo nada mais é do que a combinação de alelos de locos diferentes que estão no mesmo cromossomo. Quando a gente estava vendo o exemplo que a gente tem um cromossomo numa certa combinação e ele passa por recombinação e são geradas novas combinações, então, na verdade, a gente pode dizer que estavam sendo gerados novos haplótipos. Os novos haplótipos podem ser gerados pela recombinação e também por mutação. Aqui a gente está vendo um exemplo também com genes A e B, mas na primeira parte da figura a gente vê um caso onde a gente tem um heterozigoto azão-azinho, mas na verdade para o alelo B a gente não tem variação, então só existe o alelo Bzão. Então nesse caso são dois haplótipos diferentes, o azão-Bzão e o azinho-Bzão, e a gente está supondo aqui, nesse momento, que acontece uma mutação no gene B, gerando o alelo Bzinho. Então, essa mutação, né, vai fazer, por exemplo, se ela acontecer no cromossomo que tem o alelo azão, ela vai gerar, então, o haplótipo azão-Bzinho. E então agora a gente vai ter 3 haplótipos diferentes, o azão-Bzão, o azão-Bzinho e o azinho-Bzão, por exemplo, que podem ocorrer em uma população, né?
E se a gente pensar agora na ocorrência de recombinação entre um haplótipo azão-bezinho e o azinho-bezão, por exemplo, em um indivíduo heterozigoto, a gente pode então gerar a nova combinação azinho-bezinho, né? E agora ter 4 haplótipos diferentes na população. A gente também, nesse processo de recombinação, vai gerar o haplótipo azão-bezão. Mas esse haplótipo também já existia antes na população, então ele não é um haplótipo novo. Então, quando a gente tem a ocorrência da mutação, na verdade, ela gerou esse novo haplótipo, mas esse alelo bezinho, ele só existia no haplótipo azão-bezinho, ou seja, só nessa combinação. Ele não existia em outras combinações. E isso é o que a gente vai ver também na aula de hoje, que a gente vai chamar de desequilíbrio de ligação, ou DL, em inglês LD, de Linkage Disequilibrium. E quando a gente tem a recombinação, a gente coloca esses alelos em novos haplótipos, né? São geradas novas combinações, e a gente tem, então, a quebra, né, do desequilíbrio de ligação pela geração de novos haplótipos na população. A gente tem aqui um exemplo de haplótipos onde a gente está vendo, na verdade, 3 SNPs diferentes, SNP1, SNP2 e SNP3, e entre os SNPs 1 e 2, a gente ainda está vendo um polimorfismo do tipo microsatélite. Então, aqui é para a gente exemplificar também que a gente não precisa necessariamente ter um haplótipo considerando só 2 locos, né, ou 2 polimorfismos, que a gente estava vendo até agora, 2 genes diferentes, mas a gente também pode chamar de haplótipo a combinação de alelos de diferentes SNPs no mesmo cromossomo, ou também a combinação de diferentes alelos de diferentes polimorfismos. Aqui nesse caso, no primeiro exemplo, a gente tem, por exemplo, o haplótipo A do SNP1 com o alelo 10 do microsatélite, com o alelo C do SNP2, com o alelo G do SNP3. Essa combinação de alelos aqui foi chamada de haplótipo 1. O haplótipo 2, no caso, é o alelo G do SNP1 com o alelo de 9 repetições do microsatélite, o alelo G do SNP2 e o alelo T do SNP3. A gente pode chamar de haplótipo a combinação de quantos polimorfismos a gente estiver estudando. Não tem uma regra nem uma limitação. Então, não tem uma regra para a gente determinar, né, o limite máximo, desde que esses polimorfismos estejam localizados no mesmo cromossomo, né, e há uma distância razoável entre eles, que faça sentido a gente observar eles em conjunto. Nesse nosso exemplo aqui, esses SNPs e esse microsatélite estão localizados no cromossomo X. Então, a gente está vendo aqui 3 exemplos de genótipos, né, ou 3 indivíduos diferentes, aqui nesse caso 3 fêmeas e um macho. Então, nas fêmeas, a gente está vendo aqui, por exemplo, a primeira fêmea, os 2 cromossomos X dela, com os 2 haplótipos que ela tem, um em cada cromossomo. A segunda fêmea tem outros 2 haplótipos que são diferentes, que aqui foram denominados de 3 e 4. E nesses 2 casos, né, essas 2 fêmeas, a gente pode dizer também que elas são heterozigotas para os haplótipos. Ou seja, elas têm 2 haplótipos diferentes, assim como a gente chama num genótipo dos alelos diferentes, né? A gente pode dizer que elas são heterozigotas para os haplótipos. Elas também vão ser heterozigotas, no caso, para cada polimorfismo especificamente. Então, para o SNP-A elas são heterozigotas, para o microsatélite elas são heterozigotas, para o SNP2 também são heterozigotas e para o SNP3 também são heterozigotas. Já a terceira fêmea aqui, a gente pode dizer que ela é homozigota para o haplótipo 2. Os 2 cromossomos X dela têm o mesmo haplótipo, a mesma combinação de alelos. E ela também é homozigota, então, para todos os polimorfismos que estão aqui, sendo considerados nesse haplótipo. Já o macho, que está sendo mostrado por último nesse exemplo, então, como é o cromossomo X, ele só tem uma cópia desse cromossomo. Então, ele só tem um haplótipo.
que nesse caso aqui é o chamado haplótipo 1, porque é essa combinação. Essa numeração, essa denominação dos haplótipos 1, 2, 3 e 4, é a gente que determina, né? Então, no caso aqui, nesse exemplo, foi denominado que esse seria o 1, o outro seria o 2, mas isso tanto faz, né? Também não tem uma regra para a gente denominar esses haplótipos, é só uma questão de a gente organizar para que a gente tenha um nome, né, para chamar esses haplótipos. E como que a gente faz, então, para determinar quais são os haplótipos do indivíduo, já que na maioria das vezes a gente está estudando os polimorfismos separadamente. Então, a gente pode determinar os genótipos do SNP1, os genótipos do SNP2, os genótipos do SNP3, os genótipos de um microsatélite. Mas como que a gente faz para determinar quais são os alelos que estão presentes em um cromossomo e quais são os alelos que estão presentes no outro cromossomo? A determinação dos haplótipos, ela também é chamada de determinação da fase gamética, ou seja, quais são os alelos, né, que estão em fase. Essa determinação, ela é direta quando a gente tem moléculas haploides, né? Ou seja, moléculas que não têm cromossomos aos pares, que é o caso que a gente estava vendo do cromossomo X em machos, e é também o caso do cromossomo Y e também do DNA mitocondrial. Todos esses casos, a gente tem uma detecção direta dos haplótipos, porque a gente, na verdade, não tem genótipos, a gente só tem um alelo por indivíduo. Então, só a gente saber esse alelo, ele tem que estar sempre naquele mesmo cromossomo. Já em outros casos, a gente não tem essa situação. Então, onde os indivíduos vão ter 2 cromossomos, a gente só vai ter a determinação direta dos haplótipos ou da fase gamética se os indivíduos forem homozigotos, por exemplo. Como nesse exemplo aqui, onde a gente está vendo 2 cromossomos que têm os 2 o mesmo haplótipo. Ou seja, o indivíduo ele é homozigoto para todos os polimorfismos que estão sendo considerados. Então, só existe uma possibilidade de haplótipos para ele. Se a gente tiver aqui também um único polimorfismo que está sendo considerado aqui, por exemplo, vamos supor o SNP1. O SNP1 fosse heterozigoto, esse indivíduo fosse heterozigoto para o SNP1, por exemplo, AG, e todos os outros SNPs ele fosse homozigoto, a gente já teria também a fase determinada, os haplótipos determinados, porque só teria uma combinação possível, que seria um dos haplótipos com os alelos 9, G e T, e o alelo do SNP1 seria G, e o outro haplótipo com os mesmos alelos 9, G e T, e o primeiro SNP ele seria A. Todos os outros casos, né, onde os indivíduos seriam heterozigotos para mais de um dos polimorfismos, eles vão gerar mais possibilidade de haplótipos. Então, a gente não vai ter a determinação direta, a gente vai ter que inferir quais que são as combinações, ou então utilizar outras técnicas para determinar quais são essas combinações. Então, a primeira possibilidade para a gente determinar os haplótipos seria a própria separação física dos cromossomos. A separação física pode ser feita por diluição, né, até que a gente tenha só um cromossomo em uma amostra, por exemplo, mas isso quase não é utilizado, né? É um processo muito trabalhoso. A gente pode fazer também o processo de clonagem em plasmídeos, né? Ou seja, a gente acaba utilizando plasmídeos ou vetores, né? Cromossomos circulares de bactérias, para que a gente, por exemplo, insira essa molécula de DNA, por exemplo, amplificada por PCR, né? Que contém essa sequência de DNA que a gente está estudando desse indivíduo, para crescer dentro de uma bactéria, né? E essa bactéria fazer várias cópias dessa sequência para a gente, porque nesse processo de clonagem, né, o que a gente insere essa molécula de DNA dentro desse cromossomo circular, só uma molécula é inserida por vez. Ou seja, na verdade, a gente está fazendo uma separação física dos cromossomos, porque o indivíduo vai ter 2 cromossomos diferentes, mas em cada vetor ou em cada plasmídio, só um deles vai ser inserido. E aí a gente faz, né, utiliza a bactéria para fazer muitas cópias desse DNA, e depois a gente pode extrair esse DNA da bactéria e fazer, por exemplo, sequenciamento para determinar
qual que é essa sequência, mas aí já vai ter só um dos cromossomos. E aí a gente pode determinar, né, qual que é a sequência de alelos. Uma outra possibilidade é a que está sendo mostrada aqui na figura, que é a PCR alelo específica. Na PCR alelo específica, a gente faz o mesmo processo de PCR, só que a diferença é que os primers, ou os oligonucleotídeos iniciadores que a gente utiliza, eles são específicos para cada alelo. Então, nesse caso, nesse exemplo aqui que a gente está mostrando, eles são essas setinhas, né? Essas meias setas que estão sendo mostradas aqui, e que estão terminando especificamente, né? O primer direto está terminando especificamente no primeiro SNP que está sendo mostrado, que é uma variação de G ou A, e a gente faz uma versão desse primer para ser específica para o alelo G, ou seja, ela vai terminar em C para anelar certinho na sequência que tem o alelo G. E uma outra versão dele, né, um outro primer, na verdade, que vai anelar nessa mesma região, só que para terminar especificamente anelando ali no alelo A, ou seja, ele vai terminar em T. E a mesma coisa a gente faz para o primer reverso, que aqui no nosso exemplo está terminando aqui no último SNP, né? Então também tem duas versões para ele, uma do alelo T e uma do alelo C, nesse caso aqui. E aí, na verdade, a gente vai fazer não só uma PCR, mas a gente vai fazer todas as PCRs para terem todas as combinações de primers direto e reverso possíveis. Por exemplo, a gente vai fazer uma reação de PCR utilizando os primers do direto para o alelo G e reverso para o alelo T. Nesse caso, a PCR só vai funcionar se esses dois primers se anelarem no mesmo cromossomo, ou seja, um cromossomo que tiver os alelos G e o alelo T do primeiro e do último SNP. Ou seja, o haplótipo 1, no nosso exemplo. Para todos os indivíduos que não tiverem esse cromossomo ou esse haplótipo, a PCR não vai funcionar. E assim a gente vai testar todas as combinações ou todos os haplótipos possíveis, né? Que vão ser o G com o T, o G com o C, o A com o T e o A com o C, nesse nosso exemplo. E assim a gente vai determinar, né, quais são os haplótipos que o indivíduo tem. Ele pode ser homozigoto, né, para um único haplótipo, então pode ser que só um deles amplifique essa PCR e funcione, ou ele pode ter dois haplótipos diferentes, e no máximo, né? Então, assim, a gente já sabe qual é a combinação de alelos, não só os genótipos do indivíduo para esses dois SNPs, mas quais são os haplótipos que ele possui. Uma outra forma da gente determinar a fase gamética ou os haplótipos é analisar as famílias. Nesse caso, a gente chama essa análise de segregação em famílias. Geralmente, a gente utiliza trios que são pai, mãe e filho. E nesse nosso exemplo, a gente tem letra A e letra B, mostrando dois SNPs que são localizados no mesmo cromossomo. O primeiro SNP tem os alelos G e A, o segundo os alelos T e C. E aqui a gente está mostrando aqui, né, o caso onde as crianças aqui, a gente tem um genótipo que a gente não sabe a fase, e por isso a gente está analisando os genótipos do pai e da mãe, para a gente ver se a gente consegue determinar, então, quais são os cromossomos, né, quais são os haplótipos dessa criança. No primeiro caso, a criança é heterozigota para os dois alelos, né, GA e TC, no segundo caso também, mas no primeiro caso, o pai, ele é homozigoto GGTT e a mãe é heterozigota GA, homozigota CC. Nesse caso, se o pai é completamente homozigoto, ele só tem um haplótipo possível, que é o GT, ele tem duas cópias desse haplótipo. Então, se a gente sabe que a combinação paterna é GT, o pai só pode ter passado esse haplótipo GT para essa criança. Então, sobram os alelos A e C para terem sido passados pela mãe. Então, a combinação de cromossomos dessa criança vai ser GT e AC. Na letra B, a gente tem o mesmo genótipo para a criança, só que nesse caso o pai é homozigoto GG, mas heterozigoto TC. E a mãe é homozigota AA, mas heterozigota TC também. Então, nesse caso, a gente não tem como saber quem que passou qual cromossomo para o indivíduo, porque o pai pode ter passado ou os cromossomos GT ou o cromossomo GC. Assim como a mãe pode ter passado o cromossomo AC ou o cromossomo AT.
Então, a gente fica sempre na dúvida. Não tem como resolver essa fase gamética, não tem como a gente ter certeza dos haplótipos dessa criança, mesmo tendo informação do pai e da mãe. Então, a gente que diz que nessa família ou nesse trio, né, nesse caso, os genótipos não são informativos. Eles não resolvem completamente a nossa situação. E um terceiro método para a gente determinar a fase gamética ou os haplótipos é um método estatístico, que na verdade é uma inferência de haplótipos. A gente está tentando deduzir quais são os haplótipos com a maior probabilidade possível a partir dos genótipos que a gente encontra em uma população. Como que isso funciona? A maioria dos algoritmos utilizados para inferência de haplótipos, eles partem dos genótipos homozigotos que são observados nessa população. Nesse exemplo dessa figura, os genótipos eles não estão sendo mostrados completamente na parte esquerda da figura. A gente tem, na verdade, ali G, A, T, G, G, T, A e C, por exemplo, na primeira linha, para representar um homozigoto para aquele haplótipo, ou seja, na verdade, o indivíduo é GG para o primeiro SNP, homozigoto AA para o segundo SNP, TT para o terceiro SNP e assim por diante. Só que não está sendo representada aqui 2 vezes cada base, só uma vez, mostrando que ela é homozigota. No caso de baixo, a gente pode ver que lá no penúltimo SNP está sendo representado o AG. Então, só nos casos onde o indivíduo é heterozigoto é que aparecem as 2 bases, ou os 2 alelos daquele SNP. Então, no primeiro caso, o indivíduo é completamente homozigoto, então, assim como a gente já tinha falado anteriormente, a dedução dos haplótipos, na verdade, a determinação dos haplótipos, ela é direta, porque a gente só tem uma possibilidade. Então, todos esses algoritmos, eles se baseiam primeiro nesses indivíduos, que são, a gente tem certeza de quais são os haplótipos deles, para mostrar que esses haplótipos, sim, eles existem, é uma combinação que existe na população, com certeza. E aí, passando também para aqueles indivíduos que têm uma única posição em heterozigose, que a gente também pode ter certeza absoluta dos haplótipos, e calculando também as frequências com as quais eles ocorrem. Quanto mais frequente o haplótipo é e ele realmente existe na população, mais provável é que ele ocorra também em outros indivíduos. E aí a gente passa para a determinação de casos onde a gente tem ambiguidade, ou seja, a gente não tem certeza dos haplótipos e a gente precisa deduzir quais são, ou inferir quais são os haplótipos mais prováveis. Então, nos casos que a gente tem ambiguidade, a gente vai sempre tentar determinar que seja muito mais provável, né, que o indivíduo tenha um haplótipo que já é sabidamente conhecido, que ocorre na população, porque ele já foi encontrado em, por exemplo, em homozigose, e aí um segundo haplótipo, que aí seria novo, né, um haplótipo que ainda não existe na população, ou 2 haplótipos que já existem na população, é muito mais provável do que ele tenha 2 haplótipos completamente novos, que não foram observados ainda em nenhum outro indivíduo. E assim são feitas as deduções, né? E a gente vai ter a maior probabilidade possível de acertar nesses haplótipos. Então, a maioria dos métodos de inferência é baseado nisso. Aqui a gente tem a representação que a gente chama de Haplotype Network, ou uma rede de haplótipos, que é a forma que a gente usa para representar as frequências haplotípicas em uma população quando a gente está lidando com uma grande quantidade de haplótipos. Essa representação, ela significa, cada círculo nessa representação significa um haplótipo, e o tamanho desse círculo, né, quanto maior, mais frequente esse haplótipo é. E na primeira figura a gente está vendo, né, a representação das frequências ali, a gente está vendo as linhas ligando os haplótipos, mostrando os passos mutacionais ou as diferenças entre as sequências desse haplótipo. Então, quanto mais próximos, né, esses haplótipos tiverem nessa representação, mais parecidos em sequência eles vão ser. Nessa linha, a gente pode ter uma única mutação, né, uma única diferença, né, um único polimorfismo que difere entre esses haplótipos,
ou a gente pode até ter mais de um, né? Geralmente, quando a gente tem mais de um, a gente representa, né, esses passos através de linhas também cortando essas ligações entre os haplótipos. Aqui a gente pode perceber já haplótipos que, por exemplo, são muito pouco frequentes, esses que ocorrem em apenas um indivíduo na população, e haplótipos que são bem mais comuns. Na figura da direita, a gente pode ver uma informação adicional ainda, que é que cada haplótipo, cada círculo desses, também está dividido em várias cores, né? Então, aqui, no caso, tem 3 cores sendo representadas dentro dos círculos, né? O verde, o vermelho e o azul. E o que a gente está vendo aqui, na verdade, é a frequência desse haplótipo em várias populações. Então, a gente pode ver também que alguns desses círculos, né, principalmente os menores, a gente está vendo uma única cor. Esse haplótipo só acontece em uma certa população e não nas demais. E já outros a gente encontra em todas as populações, né? A gente também vê certos haplótipos que são bem mais frequentes no total da população, né? E outros haplótipos que são já específicos por população. A gente falou também sobre a questão da recombinação ser mais provável quanto mais distante os polimorfismos estão, né? Ou seja, uma relação que a gente tem com a probabilidade de recombinação ou a frequência de recombinação e a distância entre os polimorfismos. Geralmente, a gente não observa todos os haplótipos possíveis na população. A gente acaba observando menos haplótipos do que o que poderia existir. Isso por conta de não ter sempre recombinação. Então, se a gente considerar os SNPs 1, 2, 3 e 4, que estão sendo representados na figura, os SNPs 3 e 4, por exemplo, eles estão muito próximos um do outro. Aqui a gente pode dizer que a probabilidade de recombinação entre eles vai ser muito baixa, comparado, por exemplo, aos SNPs 2 e 3, que já estão bem mais distantes um do outro no mesmo cromossomo. Nessa nossa representação, a gente está vendo 5 haplótipos diferentes, que estão sendo denominados HT1 até HT5, que são haplótipos que existem sem recombinação. Para esses 4 SNPs, a gente tem 5 haplótipos diferentes, sem considerar a ocorrência de recombinação. E se a gente considerar a ocorrência de recombinação livre, a gente vai ter um total de 16 haplótipos. Aqui a gente está vendo os haplótipos 10 até o 16. Mas mesmo se a gente não considerar a recombinação livre e a gente considerar um único ponto de recombinação, que seria o ponto mais provável entre os SNPs 2 e 3, que é a maior distância que a gente está vendo, a gente já geraria 4 haplótipos adicionais, só com a recombinação entre essas regiões. E aqui a gente está representando uma recombinação entre os haplótipos 1 e 3, entre os haplótipos 1 e 4, 5 e 3 e 5 e 2, onde a gente já vai gerar os haplótipos 6, 7, 8 e 9. Então, um único ponto de recombinação já pode gerar uma série de haplótipos diferentes nesse nosso exemplo. Mesmo que nem todos os haplótipos existam na população, a gente pode já ter uma grande diversidade haplotípica. Então, o desequilíbrio de ligação, na verdade, é quando a gente encontra esses haplótipos em uma frequência diferente daquela que a gente esperava. O desequilíbrio de ligação, na verdade, é uma associação estatística entre alelos de locos diferentes ou de polimorfismos diferentes. Ou seja, a gente pode ver 2 alelos de polimorfismos diferentes, né? Por exemplo, 2 alelos de 2 SNPs ocorrendo juntos mais frequentemente do que se eles se segregassem independentemente. Nessa tabela, a gente tem o exemplo de 3 SNPs. Os SNPs RS 6827359 tem os alelos T e C. O SNP RS 12500837 tem os SNPs T e C também, por acaso. O terceiro SNP, nesse caso, também por acaso tem os alelos C e T, mas são 3 posições diferentes em uma sequência. As 3 estão localizadas, né, no mesmo cromossomo.
E a gente está vendo aqui a frequência haplotípica, ou seja, a frequência de cromossomos que tem essa combinação de ter o alelo T do primeiro SNP, T do segundo SNP, C do terceiro SNP, é de 43,3% numa certa população. A combinação ou o haplótipo C, T e T já tem 24,4% de frequência numa população. Então, essas frequências haplotípicas são as que a gente observa em uma certa população. E essas frequências, elas não são idênticas entre as diferentes combinações. Tem combinações de 43% de frequência, tem uma combinação que tem só 2,2% de frequência. Isso vai mostrando para a gente que a gente tem realmente esses SNPs, né, ocorrendo em diferentes combinações. Agora, vamos ver como que a gente consegue comparar o que seria esperado por uma segregação independente, que não é sempre uma frequência igual para todos os haplótipos. Isso não é a segregação independente, porque esses alelos desses diferentes SNPs, eles podem não ter a mesma frequência. Então, na verdade, o que a gente espera por segregação independente em uma população não é uma frequência igual. É diferente se a gente estivesse considerando um único cruzamento. Aqui a gente está considerando uma população e o que a gente espera de uma segregação independente depende da frequência que esses alelos acontecem na população. Vamos ver um exemplo, então, de dois SNPs, para a gente simplificar o nosso conceito. Esses dois SNPs aqui eu vou chamar de SNPs A e B, e eu posso chamar os alelos deles de A1 e A2, B1 e B2, ou se vocês preferirem, dá para a gente chamar eles pela base mesmo que eles ocorrem. Por exemplo, o primeiro SNP ele tem dois alelos, que são T e C, e o segundo SNP, dois alelos, que são A e G. As combinações nas quais esses alelos podem acontecer são A1B1, A1B2, A2B1 ou A2B2. E a frequência que eles ocorrem em uma certa população, nesse nosso exemplo, está representada aqui na primeira tabela. O alelo A1 em combinação com o alelo B1, ou o haplótipo A1B1, tem uma frequência de 60% na população, ou 0,6. Eu também vou dar um símbolo para esse haplótipo. Esse haplótipo vai ser o X11, porque ele é do alelo A1 com o alelo B1. Todos os 4 haplótipos possíveis para essas combinações de alelos, né? Então, os haplótipos A1B1, A1B2, A2B1 e A2B2 ocorrem nessa população, só que em frequências diferentes. Então, em frequências de 60%, 10%, 20% e 10% também. Veja que se a gente somar essas frequências, a gente tem 100%. Esses são todos os haplótipos possíveis de ocorrer numa população. Bom, a partir dessas frequências haplotípicas, aqui a gente calculou as frequências alélicas dessa mesma população. Como que a gente fez isso? Simplesmente considerando os alelos de um SNP separadamente dos alelos de outro SNP. Ou seja, vamos calcular a frequência do alelo A1. Onde que tem o alelo A1? Em dois haplótipos diferentes, no haplótipo A1B1 e no haplótipo A1B2. Então, 60% dos indivíduos aqui tem o haplótipo A1B1 e 10% o haplótipo A1B2. Então, 70% dos indivíduos têm o alelo A1, ou seja, a frequência do alelo A1 é 0,7. Eu vou chamar o alelo A1, a frequência do alelo A1, de P1. A frequência do alelo A2 também vai ser a soma de todos os haplótipos que têm o alelo A2, que nesse caso é o A2B1 e o A2B2. E a frequência dele é 30%, então. E assim eu faço para os alelos do SNP-B também. E aí vamos ver, então, como que a gente iria calcular as frequências que a gente esperaria desses haplótipos na população, nessa população, caso eles se combinassem ao acaso, né, ou se segregassem independentemente. Bom, a frequência esperada de um haplótipo, de uma combinação, por exemplo, do haplótipo A1B1, depende da frequência do alelo A1 na população e a frequência do alelo B1 na população. Se eu quero pensar numa probabilidade de ter o alelo A1 junto com o alelo B1, eu multiplico a frequência do alelo A1 pela frequência do alelo B1.
ou seja, 0,7 vezes 0,8. Isso se eu estiver considerando combinações aleatórias na população. 0,7 vezes 0,8 dá 0,56, ou 56% é a frequência esperada para o haplótipo A1B1. Simplesmente porque eu preciso dos dois alelos juntos, então um e o outro eu multiplico a frequência dos dois. 56% é a frequência esperada, e se eu olhar na minha tabela, eu vejo que eu tenho uma frequência observada de 60%. E assim eu posso fazer para todos os outros haplótipos, considerando as frequências alélicas que ocorrem nessa população, e eu vou ver frequências esperadas para cada um desses haplótipos. Claro que se eu somar a frequência esperada de todos esses haplótipos, eu também tenho 100% ou 1. Agora, se eu quiser verificar se essas frequências elas realmente estão de acordo com as esperadas pela segregação independente, ou se não, se na verdade eu observo um desequilíbrio de ligação, que significa que essas frequências haplotípicas não estão sendo aleatórias, eu simplesmente posso comparar a frequência observada com a esperada, né? Eu posso fazer um teste estatístico e ter um valor de P, assim como a gente tem um valor de P para qualquer outro teste estatístico que a gente faça uma comparação. Mas eu também tenho parâmetros para comparar, porque nem sempre a gente quer saber só se eles estão em desequilíbrio de ligação ou não, mas a gente também pode querer medir a intensidade desse desequilíbrio de ligação. Então, para medir essa intensidade, eu tenho parâmetros diferentes. Vamos passar um pouquinho por esses parâmetros. Esses parâmetros ou essas medidas de desequilíbrio de ligação, a mais simples delas é o D, que a gente chama de coeficiente de desequilíbrio de ligação. Esse D nada mais é do que um desvio. É o desvio entre as frequências observadas para os haplótipos e as frequências esperadas desses haplótipos, caso esses alelos se combinassem aleatoriamente. Então, eu posso representar esse D ou esse desvio como a frequência observada de um haplótipo, por exemplo, a A1B ou a 1B1, menos a frequência esperada dele, que é a multiplicação das frequências desses dois alelos, que compõem esse haplótipo. E essa diferença vai ser o D. Se essa diferença, por exemplo, no meu exemplo lá dos haplótipos, né, for 0,6, que é a frequência do haplótipo A1B1 observada nesse nosso exemplo, menos 0,56, que é a frequência esperada dele, eu vou ter 0,04 como valor de D. Mas isso é um valor muito arbitrário, porque eu posso ter diferentes desvios para diferentes haplótipos, né? Mas a gente vai considerar, né, um valor que é a medida mais simples. Então, por exemplo, se a gente tiver dois alelos quaisquer na população, a gente pode chamar a frequência observada do haplótipo de X, e a frequência esperada do haplótipo vai ser a multiplicação das frequências alélicas, e a gente vai acabar tendo essa fórmula aqui, que é D igual a X menos P1Q1, que vai ser, por exemplo, a frequência do alelo 1P, né? E a frequência do outro alelo 1 do outro SNP, ou do outro gene, que seria Q1. Estatisticamente, né, esse desvio ele pode ser diferente de zero. Ou seja, ser um desvio real, significativo, mostrando para a gente que existe um desequilíbrio de ligação. Ou seja, se o desvio for zero, mostrando que as frequências observadas desse haplótipo são iguais às frequências esperadas desse haplótipo, a gente não encontra desvio e a gente então vai dizer que não existe desequilíbrio de ligação. Afinal de contas, as frequências que a gente está observando são exatamente aquelas que a gente esperava em uma população pela combinação aleatória desses alelos. Mas esse valor de desvio é um valor que depende das frequências alélicas. Então, a gente não consegue ficar comparando valores de desvios diferentes para diferentes haplótipos, para diferentes combinações de SNPs. Então, a gente faz um cálculo que a gente chama de D', e esse D'
é, na verdade, o mesmo valor de D que a gente calculou, só que relativo ao valor de desvio máximo possível para aquelas frequências alélicas. Esse D máximo possível, né, o desvio máximo possível para aquelas frequências alélicas, a gente chama de D máximo. É o maior valor possível de D que a gente pode encontrar tendo a frequência daqueles alelos na população. Esse valor de desvio máximo, então, vai ser diferente para cada pótipo. E o máximo possível de valor de D é de 0,25, quando todos os alelos têm a frequência de 0,5, porque aí multiplicando a frequência dos dois alelos, 0,5 vezes 0,5 vai dar 0,25. Esse vai ser o maior valor de D possível que a gente vai encontrar. Então, a gente, na verdade, vai depender, né? Vai ter um cálculo de D máximo para cada combinação também. Então, se a gente voltar para aquele nosso exemplo, onde a gente está calculando essas diferenças, né? A gente encontrou um D de 0,04 para esse haplótipo A1B1. Se a gente pensar qual seria o desvio máximo possível dessa frequência esperada de 56% ou de 0,56, a gente poderia dizer, o máximo possível seria se essa frequência fosse zero. Porque se essa frequência observada fosse zero menos 0,56, a gente teria um desvio de 0,56. Ou, na verdade, de menos 0,56. E a gente, por outro lado, se encontrasse uma frequência de 100%, então 1 menos 0,56, esse desvio seria de 0,44, um pouquinho menor, né? Então, o desvio máximo possível nesse nosso exemplo é de menos 0,56. Então, veja que esse desvio ele pode ser positivo ou negativo, dependendo se a frequência observada é maior ou menor do que a frequência que a gente esperava. E o máximo possível dessa frequência desse desvio vai depender da frequência. Então, por isso, a gente considera o desvio máximo, ou D máximo, né? Se o valor de desvio for positivo ou se o valor for negativo, a gente considera o D máximo sendo um valor diferente, dependendo da combinação de alelos que vão existir nessa população, né? Que é relativo, por exemplo, àquele exemplo que a gente estava dando, uma certa combinação que gerou, né, um valor de D negativo para a gente. Então, a gente consideraria aqui essa probabilidade, sendo que o nosso D máximo lá naquele caso seria 0,56 e o nosso D calculado foi 0,04. Então, assim a gente vai ter um valor de D' e que esse valor de D' ele vai variar entre menos 1 a 1, né? Sendo que o valor de D' igual a 0 representa para a gente o valor de um equilíbrio, e a gente tem o desequilíbrio máximo possível na população, ou um desequilíbrio absoluto, né? Quando o nosso valor de desvio encontrado, o nosso D encontrado, é o máximo possível naquela população. Então, a gente vai considerar, né, agora um valor de D, que na verdade é o D', que é relativo ao D máximo, e esse valor de D', aí sim, ele pode ser comparado, né, entre diferentes situações, porque ele vai estar padronizado pelo valor máximo possível de acordo com aquelas frequências. A gente tem uma outra medida de desequilíbrio de ligação, que é uma medida que é, na verdade, de correlação, o R ao quadrado. O R ao quadrado é o próprio coeficiente de correlação de Pearson, que a gente vai utilizar também para mostrar a correlação entre a frequência de dois alelos. Isso resolve aquele nosso problema, né, do D', por exemplo, que é relativo sempre a um valor máximo possível para aquelas frequências. Quando a gente trata do coeficiente de correlação, isso não depende da frequência. Aqui está a fórmula, né, para a gente ter uma ideia, mas para a gente compreender essa correlação, na verdade, esse R ao quadrado, ele também vai ser um valor que vai variar de 0 a 1, sendo que o 0 é a ausência de correlação entre as frequências, é o equilíbrio perfeito ou a distribuição aleatória. E o valor de 1 é a correlação absoluta, né, máxima possível
entre as frequências desses dois alelos, desses SNPs diferentes, por exemplo, que é o desequilíbrio de ligação perfeito. Ou seja, o R² só vai ser igual a 1 se esse alelo, um certo alelo, por exemplo, o alelo A1 do SNP A, ele só vai acontecer nessa população no mesmo cromossomo do alelo B1, que é o alelo do SNP B. Se só existir essa combinação, A1B1, só esse haplótipo, e os outros alelos vão estar em um outro haplótipo, que seria o A2B2, então eu só vou ter 2 haplótipos possíveis na população e não vou ter os 4 haplótipos que poderiam existir, eu vou ter um desequilíbrio perfeito no R² igual a 1. Em todos os demais casos, eu vou ter que ter pelo menos 3 haplótipos. E isso só vai acontecer, obviamente, se a frequência do alelo A1 for igual à frequência do alelo B1, porque se eles só ocorrem juntos, né, não tem outra possibilidade. E, por outro lado, se eu pensar que o alelo A1 tiver uma frequência, por exemplo, maior do que a do alelo B1, do outro SNP, não tem como eles ocorrerem sempre juntos. Então, o R² nesse caso não vai ser 1. Tá? Então, essa medida do R² é bem mais aplicada para a gente, porque ela mostra realmente a correlação entre os alelos, e não um possível desequilíbrio de ligação que vai variar, vai depender da frequência desses alelos. Ele é um valor que pode ser comparado e bem aplicado para a gente, porque ele diz diretamente se esses alelos estão ocorrendo sempre juntos ou não. Bom, a gente representa esse desequilíbrio de ligação com esses valores de D' e R² através de gráficos como esse daqui. Na parte superior dessa imagem, a gente está vendo o cromossomo 4, a gente está vendo aqui o gene que está presente ali, mas logo abaixo a gente já está vendo uns risquinhos que estão mostrando a localização de diferentes SNPs, nesse caso, dentro dessa mesma região do cromossomo. E os RS, né, que são os códigos, os nomes que são determinados para esses SNPs. E a gente pode ver que esses SNPs, eles não estão a uma distância equivalente uns dos outros, né? Tem SNPs mais próximos e SNPs mais distantes. E abaixo a gente está vendo quadrinhos, né, quadrados ali, que estão formando juntos, né, um triângulo invertido ali, que estão mostrando para a gente a relação de desequilíbrio de ligação entre esses SNPs 2 a 2. Então, o primeiro quadradinho desse triângulo está mostrando a relação de desequilíbrio de ligação entre o primeiro e o segundo SNP que estão sendo apresentados ali. E esse quadradinho está completamente vermelho, mostrando para a gente quanto mais intenso o vermelho, maior o desequilíbrio de ligação. Dentro desse quadradinho, a gente tem também um valor, às vezes não aparece o valor, quando não aparece porque esse valor seria 100, e outras vezes a gente está vendo um valor que pode ser 96, 95. Esses valores, na verdade, estão representando aqui, nesse caso, o R² de 0,96 ou 0,95. Quando a gente não tem o valor, é porque o R² é igual a 1. Então, dentro dessa representação aqui, a gente está mostrando o valor de R² entre pares de SNPs. Então, veja que esse valor a gente sempre está considerando uma relação entre dois SNPs, ou dois polimorfismos. Então, o desequilíbrio de ligação, tanto o D' quanto o R², eles são sempre calculados para 2 polimorfismos por vez, né? Ou 2 a 2. E aqui, então, dentro dessa figura, a gente está vendo a relação entre todos eles, na verdade. E a gente ainda observa que tem um bloco, chamado de bloco 1, que na verdade é composto pelos 6 primeiros SNPs aqui, só os 2 últimos SNPs aí que ficaram, né, de fora desse bloco, que está mostrando para a gente uma sequência de SNPs que estão todos em alto desequilíbrio de ligação entre eles, mostrado, né, pelos triângulozinhos que estão aqui. E a gente tem, nesse caso, a determinação de um bloco, que significa, então, que todos os SNPs que estão nesse bloco, entre eles, têm um alto desequilíbrio de ligação. O que isso significa para a gente, né? Que esses SNPs, na verdade, não tem muita recombinação entre eles, mostrando que eles só acontecem em determinados haplótipos, e então a informação que a gente tem sobre os genótipos de um SNP
também é informativa sobre os genótipos do outro SNP. Se a gente só tem certas combinações, então quer dizer que se a gente sabe um dos alelos de um SNP, a gente tem também como inferir com uma boa probabilidade de acerto qual é o alelo que tem no outro SNP, porque a gente vai saber, na verdade, qual é o haplótipo todo. Vamos ver um gráfico desse bem mais distante, digamos assim, ou melhor dizendo, na verdade, uma região bem maior de um cromossomo, onde aqui a gente está vendo muitos SNPs, um número muito maior de SNPs. Mas é o mesmo tipo de gráfico, só que agora a gente não está conseguindo individualizar ou ver cada quadrinho em si entre dois SNPs, mas a gente está da mesma forma vendo o desequilíbrio de ligação par a par. Aqui a gente pode ver esses blocos de desequilíbrio de ligação muito melhor. A gente está vendo com mais clareza aqui, por exemplo, que tem dois grandes blocos de desequilíbrio de ligação, onde entre eles a gente quebra esse padrão de desequilíbrio de ligação, ou tem ali uma parte do gráfico mais clara, né, mais quadros em branco, onde, na verdade, é um ponto que ocorre bastante recombinação. Então, a gente tem a quebra, né, desse desequilíbrio de ligação, ou a formação de diferentes haplótipos dos SNPs que estão de um lado e do outro, né, desse ponto. Então, aqui a gente tem uma maior clareza, né, desse padrão dessa região genômica. Embora esse padrão de desequilíbrio de ligação não seja perfeito e a gente pode determinar esses blocos de desequilíbrio de ligação como um padrão mais rigoroso dentro desses grandes triângulos, né, exigindo, por exemplo, que a gente tenha só quadrados totalmente vermelhos dentro desse bloco, ou um pouquinho menos rigoroso, né, deixando ali espaço para, incluindo também alguns SNPs que não estão em desequilíbrio absoluto dentro desse bloco. Aqui a gente está vendo um outro exemplo que seria intermediário, onde a gente pode ver, na verdade, ainda observar os SNPs, né? Mas num caso onde está bem clara essa diferença, que a gente tem uma série de SNPs dentro do primeiro bloco de desequilíbrio de ligação e só 3 SNPs dentro de um segundo bloco de desequilíbrio de ligação, que seria bem menor. E entre eles a gente tem uma quebra completa desse desequilíbrio de ligação, então aqui representando um ponto de recombinação, onde a gente tem a formação, né, de diferentes combinações entre os SNPs do bloco 1 e do bloco 2. Geralmente, o padrão que a gente usa para determinar esse bloco de desequilíbrio de ligação, ou o quanto é suficiente o desequilíbrio de ligação para a gente considerar que as informações de um alelo podem nos trazer informações sobre os outros alelos dos outros SNPs, é um R ao quadrado de 0,8, ou uma correlação de 0,8, 80%. Essa correlação, ela recebe, né, então, uma importância grande, né, ela tem uma importância grande dentro dos estudos, que a gente pode utilizar, na verdade, para inferir quais são os alelos presentes nos outros SNPs nesse mesmo cromossomo, nesse mesmo haplótipo. E esses SNPs, então, que são escolhidos, que a gente pode estudar, por exemplo, só um SNP dentro do bloco de desequilíbrio de ligação, e a partir da informação dos alelos desse SNP, a gente inferir todos os outros do mesmo bloco. Esse SNP que a gente estuda é chamado de tag SNP. É o SNP que é escolhido, por exemplo, para a gente estudar dentro de um estudo genômico, por exemplo, onde a gente tem um microarranjo de genotipagem de SNPs, e esse tag SNP é o SNP que vai ser estudado e que vai ser utilizado para se fazer inferência dos alelos de todos os outros SNPs daquele mesmo haplótipo, porque a gente tem informação prévia de que nessa população esses SNPs estão em desequilíbrio de ligação, e a gente pode utilizar, então, essa informação. Então, para a gente compreender o que pode influenciar esse padrão, esses parâmetros de desequilíbrio de ligação, e a gente já viu o efeito da mutação e da recombinação, na verdade, em cima desse padrão, mas todos os outros fatores evolutivos também influenciam o desequilíbrio de ligação. Assim como a gente falou para os alelos, né, a deriva genética pode aumentar ou diminuir a frequência de um alelo ao acaso numa população,
ela também pode levar a aumentar ou diminuir, ou até levar à perda de haplótipos inteiros da população. E se a gente perder haplótipos ou perder combinações, a gente vai, na verdade, aumentar o desequilíbrio de ligação. E, ao contrário, né, a migração, ela pode misturar combinações ou haplótipos de populações diferentes, né, dentro de uma mesma população. A gente está, na verdade, ganhando novos haplótipos, mas a gente está ganhando alelos em combinações específicas. Isso também pode criar um desequilíbrio de ligação. A seleção natural, em geral, a gente vai considerar que ela está eliminando alelos e, com isso, eliminando também haplótipos. Então, da mesma forma que a deriva genética perdendo haplótipos, a eliminação de haplótipos aumenta o desequilíbrio de ligação. A gente vai ver esses fatores evolutivos um a um nas aulas seguintes. Então, para a gente ter um resumo, né, de o que a gente tem do desequilíbrio de ligação, que seria a associação de alelos de genes ligados, se a gente considerar a mutação criando desequilíbrio de ligação, a recombinação está quebrando ou reduzindo, diminuindo esse desequilíbrio de ligação. A gente considera nesse processo também a deriva genética aumentando o desequilíbrio de ligação pela perda de novas combinações ou haplótipos, e a mutação reversa, né, ou a mutação gerando os haplótipos que foram perdidos, né, novamente, reduzindo esse desequilíbrio de ligação. Então, o fator aqui, né, o impacto da mutação, da nova mutação, gerando desequilíbrio de ligação e a recombinação quebrando esse desequilíbrio de ligação, é o padrão que a gente observa, né, frequentemente. O desequilíbrio de ligação tem várias aplicações. Uma dessas aplicações, que é a última que a gente está listando aqui, que eu estou colocando como DIWAS, que é o Genome-Wide Association Study, que é o mapeamento de alelos, por exemplo, que estão associados com doenças, que estão causando doenças ou que estão associados com diferentes características genéticas, né, determinadas geneticamente, seria essa própria inferência de alelos que a gente pode fazer. Nesse exemplo aqui de 2 SNPs, onde um SNP a gente tem os alelos C e G, e o outro SNP os alelos T e A, se a gente tiver o genótipo de um indivíduo como CC, por exemplo, e a gente sabe que os haplótipos na população são apenas 2, são C, T ou GA, a gente automaticamente pode determinar que o SNP2 para esse mesmo indivíduo vai ser o genótipo TT. Então, isso a gente pode fazer pelo conhecimento do desequilíbrio de ligação nessa população. E isso permite que a gente tenha uma informação, que seria de um segundo SNP, que foi inferida, né? Isso permite aumentar o tanto de informação que a gente tem num determinado estudo. Isso tem um impacto nos estudos de associação, tipo DIWAS, né? Então, nesse gráfico aqui, a gente está vendo vários cromossomos diferentes no eixo X. Cada bolinha que a gente está vendo aqui no gráfico é um SNP diferente, um polimorfismo diferente. E a altura que eles estão, o eixo Y, está mostrando para a gente o valor de P, ou a associação que as frequências desse SNP têm com uma certa característica genética. Então, aqui, quanto mais alta essa bolinha tiver, né, mais forte é a associação desse SNP com essa característica. E a gente está vendo que sempre que a gente tem uma bolinha, né, bem alta, um SNP muito fortemente associado com essa característica, várias outras bolinhas ou vários outros SNPs também acabam associados ou passando essa linha de corte de valor de P para a associação. E a gente está vendo que isso acontece aqui, porque, por exemplo, se a gente pegar aqui no cromossomo 19, né, que está em azul bem escuro, a gente tem um SNP fortemente associado e vários outros SNPs na mesma região que estão em desequilíbrio de ligação com ele. Se eles estão em desequilíbrio de ligação, significa que eles estão sempre acontecendo no mesmo haplótipo, né? Eles estão sendo, na verdade, carregados juntos. Esses outros SNPs, eles podem não estar relacionados de forma nenhuma com essa característica genética, mas eles acabam ocorrendo sempre nos mesmos haplótipos, né? Nos mesmos indivíduos.
Então, estatisticamente, eles acabam também sendo associados. Então, esse padrão que a gente encontra no gráfico, de sempre ter vários SNPs associados na mesma região, na verdade acontece por desequilíbrio de ligação. Outras aplicações do desequilíbrio de ligação também é a própria detecção de regiões que sofreram seleção. Porque as regiões que sofrem seleção, por exemplo, que estão, né, que tem a frequência alélica aumentada por seleção natural, por exemplo, acabam tendo a frequência do haplótipo todo aumentada na população, né? E isso acaba criando um desequilíbrio de ligação maior nessa região. Tem outras aplicações também que a gente vai ver mais para frente em mais detalhe, que seria a própria determinação das divergências entre as populações, porque algumas populações podem apresentar um desequilíbrio de ligação maior que outras, né? Lembrando que o desequilíbrio de ligação é um parâmetro populacional, porque vai depender das frequências desses alelos na população e quais são as combinações em que esses alelos ocorrem naquela população, e que pode ser totalmente diferente de outras populações. E também pode ser utilizado para estimar o próprio tamanho populacional, que a gente chama de NE, que a gente vai ver mais em detalhes quando a gente estudar melhor a deriva genética.